E hoje nós vamos conversar sobre o encontro de Jesus com uma multidão. E a história, talvez entre as 5 mais conhecidas da Bíblia, talvez. Não vou chutar 5, as 10, mas o fato é, todo mundo que tem uma mínima vivência de igreja conhece essa história. Então eu quero te fazer um desafio. Não desligue. Não desligue. Porque quando a gente vai ouvir um texto que a gente já conhece desde criancinha, você está lembrando dos trabalhinhos que você fez, né? Cortando os pães, os peixes, colando e tudo. Às vezes a gente desliga. E a gente pode perder algo novo de Deus para o momento que a gente está vivendo. Então eu queria te convidar a não se desligar dessa história que todos nós conhecemos, mas que é tão rica e tão interessante. Está lá no livro de João também, no capítulo 6, eu vou ler somente do versículo 5 ao 13. Eu quero ler aqui a história e quero que você acompanhe comigo, tá bom? Vamos ler. Está falando de Jesus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Daqui a pouco eu vou explicar tudo o que está acontecendo. Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, o tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Que história espetacular. Que história espetacular. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, dirige, ó Deus, o nosso coração agora para que nós possamos ser desafiados pela Tua palavra. Sabendo que a Tua palavra mesmo diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Por isso, ó Deus, que essa história seja viva no nosso coração, porque o Senhor está vivo e o Senhor está conosco. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Todo mundo já conhece a história. Eu estou usando hoje o texto da NVI. Mas o que estava acontecendo? O Jesus e os discípulos, eles tiveram alguns dias de muito trabalho. Então eles foram fazer um retiro para descansar. Ali às margens do Mar da Galileia. Você vê que tudo acontecia no Mar da Galileia, né? Todas as histórias quase. E Jesus falou assim: vamos para um lugar afastado para a gente descansar. Só que Jesus tinha feito muitos milagres antes. Então a fama de Jesus era muito grande naquele momento. Era o auge do ministério de Jesus, ele era muito popular. E o que aconteceu? Eles foram lá para descansar, para aquele retiro, só Jesus e os 12, e de repente está ali a multidão. Uma multidão de 5.000 homens. Daqui a pouco a gente vai falar disso. E aí Jesus olhou para essa multidão, olhou para os discípulos, todo mundo cansado, precisando de descanso, e ele olhou para a multidão, ele falou: quer saber? Vou cuidar da multidão. E foi lá, era um lugar afastado, e a multidão ficou lá com eles o dia todo, os discípulos também ajudando. Foi chegando o final do dia e os discípulos ficaram preocupados. Falaram: Jesus, manda o povo embora, porque já está ficando tarde, já está na hora deles comerem. Vão embora, manda eles embora. E Jesus, aí que entra a nossa história, tá? É aí que entra a nossa história. Então tem Jesus, tem os discípulos
e tem a multidão. E essas três partes da história é que a gente vai estudar. Como você sabe, são 5 pães e 2 peixes. 7 ingredientes. Então, pensando nisso, eu quero tirar 7 lições. Sabe o que isso tem a ver? Nada. É só para facilitar. Então, mas você nunca mais vai se esquecer. 7 lições, pode deixar que não vai demorar, são lições rápidas, porque os pães eram pequenos e os peixinhos também eram pequenos. Então as lições são rápidas. Mas eu espero que o milagre seja grande. 7 lições que a gente pode aprender nessa história que todos nós já sabemos de cor, mas que precisa permanecer viva no nosso coração. A primeira delas é uma lição sobre privilégio e responsabilidade. Porque o texto diz ali: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, que era um dos discípulos. E Filipe era daquela região ali de Betsaida. Ele era daquela região. Então Jesus falou assim: e aí, Filipe, onde que tem uma padaria aqui perto, para a gente comprar pão para esse pessoal? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Imagina a cara de Filipe. Como assim, Jesus? Onde tem uma padaria para a gente comprar pão para 5.000 homens? Fora os outros. Então, o que está acontecendo aqui? Nos outros evangelhos, todos eles contam essa história. Mateus, Marcos e Lucas, além de João. E nos outros evangelhos, eles retratam do outro ponto de vista, quando Jesus diz assim para eles: vocês estão preocupados com a fome da multidão? Deem-lhe vocês mesmos de comer. Porque esse era o argumento dos discípulos. Jesus, está ficando tarde, manda o pessoal embora para eles comerem. Aí Jesus vira para eles e fala assim: eles estão com fome? Deem vocês de comer para eles. Como assim? Aqui Jesus está fazendo uma provocação, na verdade. Uma provação, mas Jesus está dando uma instigada nos discípulos. Porque, como discípulos, eles e nós precisamos lembrar dessas 2 palavras: privilégio e responsabilidade. A fome da multidão era real, a necessidade era real, e Jesus podia ter resolvido o problema sozinho. Ele podia ter feito um milagre como de fato fez, mas ele podia ter feito diferente. Mas ele não fez. Ele trouxe os discípulos para a parte da solução. Ele envolveu os discípulos no problema e na solução. Primeiro a gente está vendo só o problema. Mas ele falou: vocês estão preocupados? Tem gente com necessidade? Tem gente precisando de ajuda? Vão lá e ajudem vocês. Isso tem tudo a ver com a igreja. Tudo a ver com a igreja. Porque a igreja também, ela traz sobre si privilégio de participar da obra de Jesus, mas precisa lembrar que essa é uma responsabilidade. Sabe por quê? Porque Jesus poderia ainda hoje resolver todos os problemas do mundo. Jesus podia acabar com a fome, Jesus podia acabar com a violência, Jesus podia acabar com o sofrimento, Jesus podia acabar com os problemas familiares. Ele poderia. Mas ele não faz isso. Por quê? Porque o jeito de Deus trabalhar é envolvendo o homem. Foi assim na criação, é assim na mensagem da salvação. Jesus envolve no seu plano os seus discípulos, o plano de socorro à multidão. É um privilégio, mas também é uma responsabilidade, a gente não pode fugir. Porque Jesus falou: vão lá e deem de comer, e parou por aí. Ficou esperando, continuou lá atendendo o pessoal. Deixou a solução na mão dos discípulos. É assim hoje também, gente. Nós sabemos que existe uma multidão à nossa volta. Faminta, não só de pão, mas faminta de amor, faminta de carinho, faminta da verdade, faminta de libertação. E Jesus não vai estalar os dedos lá no céu e fazer um milagre e resolver o problema do mundo. Ele está dizendo para mim e para você: vai lá você e seja parte da solução.
Então você agora é Filipe. E Jesus está dizendo para você, e aí, o que você vai fazer? Cadê a multidão que você conhece? Sabe? Que você conhece? Do seu trabalho, da sua família. Está vendo o problema deles? Então vai lá e faça parte da solução. Essa é a primeira lição. Privilégio e responsabilidade. A segunda lição, ainda nesses 2 versículos, tem a ver com a questão de como nós reagimos diante de desafios maiores do que a nossa capacidade. Porque era exatamente o caso. Né? Por mais que eles tivessem alguma coisa, eles eram só 12 pessoas, mais Jesus, com uma multidão de muita gente para resolver. Então a pergunta é, como é que nós reagimos diante de desafios maiores do que a nossa capacidade? Os discípulos reagiram de um jeito, e às vezes nós também reagimos da mesma maneira. Daqui a pouco eu vou falar disso. Mas o que eu penso, que quando Deus permite na nossa vida situações maiores do que a nossa capacidade, isso gera um certo desconforto. Aliás, às vezes gera muito desconforto. Mas ao mesmo tempo, esses desafios, eles são didáticos, ou seja, eles nos ensinam. Eles nos ensinam. É justamente nessa hora que a gente não tem solução, é que a gente aprende a confiar em Deus. E que a gente aprende a depender da solução de Deus. A gente faz parte do processo, mas a solução não está em nós. Nós fazemos parte do socorro, mas a solução não é nossa. É desconfortável, mas é didático. Né? Está ali parte do versículo que João esclarece que Jesus fez essa pergunta para Filipe apenas para pô-lo à prova. E aí, Filipe, o que você vai fazer? Vai lá, arranja pão para o pessoal. E Jesus ficou olhando assim para ver o desespero do Filipe, né? É desconfortável, mas é didático. Porque Filipe ia ter que aprender alguma coisa. É muito bom quando nós não temos as respostas. E Deus permite muitas situações na nossa vida que a gente não tem resposta. Que a gente não tem solução. E é bom que seja assim. É desconfortável, mas é bom que seja assim. Porque é assim, essa é a hora de nós crescermos na nossa dependência e na nossa humildade. De falar a Deus, não tenho a menor ideia o que vai acontecer agora. Eu sei que tem um pessoal com necessidade, eu sei que o Senhor está me trazendo como parte da solução, mas eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Às vezes, a maior pessoa aqui necessitada somos nós mesmos. Às vezes você tem um tipo de relacionamento, de amizade, familiar, pai, mãe, com filho, ou de casamento, que você chega num certo ponto que você fala assim, não tenho a menor ideia do que fazer. Não sei, não tenho resposta, não tenho solução. Não acontece? Acontece bastante. É desconfortável, não é? É desconfortável, mas é didático. É a hora da gente aprender que a solução não está em nós. Situações de saúde talvez seja o mais claro para a gente entender isso. Você acha que está tudo bem? De repente você faz um exame ou começa a sentir alguma coisa e você recebe um diagnóstico e que você olha e fala assim, e agora? Não tenho a menor ideia do que eu vou fazer daqui para frente. Não sei como eu vou tratar, não sei como eu vou lidar com isso, não sei como eu vou me sentir, não sei como eu vou falar com as pessoas. Não acontece? Você olha para aquilo e fala, não tenho a menor resposta para isso. É desconfortável, mas é didático. Na igreja também é assim. Como é que vai ser a igreja o ano que vem? Não sei. Como é que vai ser? A gente quer multiplicar os PGs, né? Vou dar um exemplo prático aqui.
Nós temos 3, queremos ir para 6 grupos pequenos grupos. Como é que vai ser? Já tem todas as pessoas? Não. Já tem todas as casas? Não. Já sabe onde vai ser? Não. Você não sabe nada? Não. Que bom! Que bom! É desconfortável? É, já estou perdendo o sono alguns dias. É desconfortável, mas é didático, porque a gente vai ter que aprender. Estão entendendo? Então é assim. A segunda lição tem a ver com isso. Como você reage diante de desafios maiores do que a sua capacidade? Se surgir isso na sua vida, saiba que Jesus está colocando isso para provar o seu coração. Sempre para provar o nosso coração. Aí vem a terceira lição. Porque o versículo continua e diz assim, que Jesus já tinha em mente o que ele ia fazer. Olha que bonito. Então a terceira lição é uma lição de soberania divina. Jesus sempre sabe o que ele está fazendo. O texto, o versículo completo diz, Jesus perguntou para Filipe para colocá-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus já via a história do começo ao fim, ele já sabia. Então sabe esse muro com o qual você está se deparando na sua vida? Sabe essa porta fechada? Sabe essa falta de resposta? Falta de solução? Jesus já está sabendo. E deixa eu dizer mais, ele já sabe o que ele vai fazer. Então, meu querido, fica tranquilo. Descansa e confia no Senhor. O Senhor Jesus sempre sabe o que ele está fazendo. No relacionamento, na saúde, na igreja, no seu trabalho, na sua falta de trabalho. Jesus já tem em mente o que ele está fazendo. Mas o importante é o seu coração. Tudo isso só nos primeiros versículos. Só no começo da história. 3 lições. E os discípulos estão lá, desesperados. Olha só a história. Continua. Filipe respondeu para Jesus então. Jesus, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. 200 denários eram 200 dias de trabalho. Mais de 6 meses. Então Filipe, Jesus deu o desafio para ele olhou para aquele pessoal, não sei quanto tempo ele ficou calculando, mas ele fez uma conta lá e falou, Jesus, nem se a gente juntasse aqui 6 meses de salário, não ia dar para cada um receber um pedaço. Não sei que conta que ele fez, mas chegou nessa conclusão. Mas faz sentido, porque era muita gente. Aí veio o outro, o irmão de Pedro, e tomou a palavra, e disse, aqui tem um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas, o que é isso para tanta gente? São 2 peixinhos mesmo, O costume era um peixe assim, tipo uma sardinha ao molho, que eles usavam assim com um molhinho, não era um peixão, Não era um peixe-espada desse tamanho, era um peixinho pequenininho. E também não era um pão desses grandes, eram praticamente umas bolachas, Agora, o que está por trás aqui? O que está por trás? O por trás disso aqui não é tanto a matemática. O que está por trás é que eles estão dizendo assim, Jesus, que bom que o Senhor quer alimentar a multidão. Realmente eles estão precisando, mas Jesus, não vai dar certo esse negócio não. Manda o povo embora. Esquece essa história de dar para comer, o que a gente tem aqui, nem se a gente tivesse dinheiro não ia dar, o que a gente tem é pouquinho desse menino aqui, esquece esse negócio. No fundo eles estão dizendo isso. Eles estão dizendo isso. E aí a gente vem para a nossa 4ª lição, que é justamente o que os discípulos não estão fazendo, que é a questão da fé, na provisão ou no provedor. Pastor Hernandes Dias Lopes sempre fala disso. Se nós confiamos na provisão ou se nós confiamos no provedor. O que os discípulos estão dizendo para nós com o argumento deles? Eles estão olhando para os recursos que eles têm. E é assim que a gente faz. Naqueles exemplos que eu dei, que a gente não tem solução, não tem resposta, a nossa primeira tendência é olhar para o que a gente pode fazer, ou acha que pode.
Mas toda vez que Deus quer nos levar para um degrau maior de intimidade com Ele, Ele vai nos dar um desafio, que a gente vai olhar para os nossos recursos e vamos chegar à conclusão que não tem jeito. Justamente para nos ensinar a confiar no provedor, muito mais do que na provisão. Como isso é importante? Como isso é importante? E aqui nós somos parecidos com os discípulos. Porque a gente se desespera e desanima e desiste rápido. Né? Às vezes a gente olha para a nossa vida e pensa nessas 3 perguntas. Talvez não estou falando só de um problema seu, mas daquilo que Deus pode te usar para fazer em favor de outras pessoas. Talvez alguém olhe para si mesmo e fale assim, mas como que Deus pode usar alguém como eu? Uma pessoa tão simples, sem estudo, sem recurso. Como que Deus pode usar alguém assim? Isso é falta de fé, está confiando na provisão, precisa confiar no provedor. Deus pode usar qualquer pessoa. Como Deus pode usar o que eu tenho? Eu já não tenho nada. Tem sim. Tem sim. Mas se a gente ficar olhando só para a provisão, nós vamos perder a fé no provedor. Como que Deus vai usar a nossa igreja? Tanta necessidade na cidade, à nossa volta, nas famílias das pessoas. Mas como que Deus pode usar a nossa igreja? Nós temos também tantas necessidades, tão poucos recursos. Quando a gente faz essas perguntas, é sinal que a gente está olhando na direção errada. E é justamente essa pergunta que a gente precisa fazer. No fim das contas, para onde você tem olhado? Diariamente. Para a provisão ou para o provedor? Porque aqui também, fazendo um parênteses, às vezes quando a provisão é abundante, a gente fica arrogante e fica confiado naquilo que a gente tem. Então também está errado. De todos os modos, confiar na provisão ou depender da provisão é muito pior. O que a gente precisa é ter fé no provedor. O que os discípulos estavam se esquecendo aqui é que Deus não tinha problema em dar pão para o povo judeu, que era o povo dos discípulos. Dificuldade nenhuma para Deus. Porque vocês vão lembrar que Deus deu pão do céu para 2 milhões de pessoas durante 40 anos. Não era uma tarde para 5 mil pessoas. O que Deus já tinha feito no passado era algo infinitamente maior. 40 anos, todos os dias, alimentando 2 milhões de pessoas. Então a pergunta é, por que a gente fica tão preocupado com a provisão? Porque a gente para de olhar para o provedor. E se você está aqui hoje preocupado, e às vezes a gente fica mesmo, é um pecado do nosso coração. A gente precisa lembrar que o mesmo Deus que alimentou o povo no deserto, é o mesmo Deus que cuidou daquele povo ali, como a gente vai ver, e é o mesmo Deus que cuida de você. É o mesmo Deus que cuida da sua família. Mas Ele quer provar o seu coração para ver para onde você está olhando. Amém? Essa é a 4ª lição. Fé na provisão ou no provedor? No provedor, claro. A 5ª lição, ela vem depois que Jesus entra em cena. Olha o que o texto diz. Disse Jesus, depois que ele já viu que os discípulos não estavam entendendo, Jesus entra em cena. E ele diz assim: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 1000 homens. Tá? Então aqui a gente faz a conta, alguns estudiosos, de mais ou menos 15 a 20 mil pessoas. Porque aqui eles estavam contando só os homens. Mas tinham as mulheres, né, as esposas, fora as crianças e tudo mais. Então era muita gente. Mandou o pessoal sentar. Então Jesus tomou os pães, aqueles 5 pãezinhos, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. E depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado.
Então eles os ajuntaram, encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Sabe o que aconteceu aqui? Só tem uma palavra: milagre. O que aconteceu aqui foi um milagre. Talvez você vai encontrar alguém que vai dizer o seguinte: que a multidão, percebendo a generosidade do menino, acharam aquilo muito bonito e todo mundo começou a dividir o que tinha. Não é isso. Não é isso. O que aconteceu aqui foi o mesmo que aconteceu lá no deserto durante 40 anos. Milagre. Milagre. Os 4 evangelistas contam a mesma história. Eles escreveram em épocas diferentes, em circunstâncias diferentes, para públicos diferentes, e eles contam a mesma história. Então, o que está registrado aqui é algo perfeitamente confiável e algo sobrenatural. Um milagre, talvez dos mais espetaculares que a Bíblia conta. Mas qual é a nossa quinta lição? Muito simples, a nossa quinta lição é sobre o poder de Deus. Quando Deus age, o resultado vai sempre além do esperado. A NVT é a versão que a gente costuma usar, ela diz que todos comeram até ficar satisfeitos. 20 mil pessoas comendo até ficar satisfeitos. Olha, gente, que espetáculo. Esse aqui é o primeiro rodízio de massas e peixes da história. Foi Jesus que inaugurou. À vontade, um monte de gente comendo quanto queria, até ficarem satisfeitos. Sabe o que é isso? Isso é poder de Deus em ação. Vamos voltar um pouquinho aqui. Qual era a conta que Filipe estava fazendo? Tá, se a gente tiver 6 meses de salário, que a gente não tem, mas se a gente tivesse, mesmo assim não daria para cada um receber um pedaço. E o que Jesus fez? Que pedaço? Come aí à vontade. À vontade, que pedaço? Comigo não tem pedaço, é à vontade. À vontade. O que isso mostra, gente? Quando Deus entra em ação, o resultado é muito além do que a gente espera. Vamos voltar para aquelas situações de relacionamento, de saúde, de trabalho, com relação à igreja. Se você permitir que Deus haja, se você permitir que o que faça diferença seja o poder de Deus, o resultado vai muito além do que você está imaginando. Pode ter certeza disso. Semana passada nós fomos aqui numa igreja do pastor Nivaldo, Igreja Batista Luz, e quem pregou lá foi o pastor Ricardo Kapler, da Igreja Batista Bethesda de Piracicaba. Um rapaz da minha idade, eu gosto muito dele, admiro muito o trabalho dele. E o que Deus tem feito naquela igreja é algo muito parecido com isso. E ele estava mostrando as fotos de quando eles mudaram para o lugar que eles estão agora, porque a igreja cresceu demais. A igreja tem 12 anos, saiu de 3 famílias para 1.200 pessoas em 12 anos. Então, pouco tempo atrás, eles precisaram de um lugar maior. E ele mostrou as fotos, eu não quis pedir para ele, né, as fotos, mas eles alugaram um galpão, que era uma fábrica antiga, não sei o que era, mas era um lixão. Era cheio de óleo, de mato, tudo quebrado, não tinha energia elétrica, foi uma confusão para ligar a energia. E eles com a data de inauguração marcada, e eles falaram, não, a gente vai inaugurar no dia certo e Deus vai fazer um milagre. E aí você olha as fotos do dia da inauguração, e como poucas semanas antes estava aquele negócio todo destruído, você fala assim, é o poder de Deus, muito além. E aí quando a gente olha para a nossa igreja também, não está destruída. Está muito bom. Mas a gente precisa ver o milagre de Deus aqui também. Não só em termos de lugar, muito menos, mas principalmente em termos de pessoas. Mas para isso acontecer, a gente precisa dar espaço para o poder de Deus. Para o poder de Deus. Eu lembro de uma igreja que sofreu um processo trabalhista. Injusto. Mas perdeu a causa. E a igreja foi condenada a pagar mais ou menos 3 milhões de reais.
E na época, juntando tudo que a igreja tinha, dava mais ou menos 120 mil. E cada dia que passasse o prazo, eu tinha que pagar uma multa de 50 mil, se não me engano. A igreja pagou e ainda conseguiu quase um tanto a mais que deu para terminar todos os outros projetos que a igreja tinha. Sabe o que se chama isso? Se chama poder de Deus em ação. É o mesmo poder que multiplicou, é o mesmo poder que está aqui hoje. Mas a gente precisa aprender a deixar o poder de Deus agir na nossa vida. A gente pode ficar fazendo conta. Quanto que dá para resolver com o nosso dinheiro? A gente pode ficar fazendo conta para ver quanto que o nosso pãozinho, o nosso peixinho vai dar. Não vai dar certo. Mas a gente pode falar assim, Jesus está aqui. Faz um milagre. Eu não sei onde a gente vai chegar como igreja. Nem sei onde você vai chegar na sua vida. Mas eu sei que você vai chegar muito mais longe, se for debaixo do poder de Deus. Olha o texto de Efésios, tão bonito, que diz assim: toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Deus seja louvado, amém? Esse é o Deus que a gente serve. Mas talvez a pergunta então seja, como então a gente pode experimentar o poder de Deus? O que eu preciso fazer para ver um milagre acontecer na minha vida, para ver um milagre acontecer na minha família, na minha igreja? Primeira coisa, entrega a Jesus o que você tem. Eles estavam fazendo pouco caso daqueles pães, daqueles peixes, dá para perceber isso. De qualquer forma, Jesus tomou. E quando aquilo foi para a mão de Jesus, é que o milagre começou. Então, a primeira coisa, para a gente experimentar o poder de Deus, você precisa entregar na mão de Jesus o que você tem. Entrega o seu trabalho, ou aquele trabalho que você ainda não tem, mas que você precisa. Fala assim, Jesus está aqui. Eu não sei o que fazer. Faz um milagre. Entrega o seu conhecimento. Poxa, Jesus, mas eu sei tão pouco, eu não sei nada. Entrega isso que você sabe. Jesus, está aqui a minha pouca capacidade, ou a minha capacidade, seja o que for. Entrega para Jesus. Entrega os seus recursos. Entrega a sua disposição. Entrega o seu tempo. Está vendo quanta coisa a gente pode entregar para Jesus? Está vendo? O caminho do milagre está pronto, gente. A gente só precisa deixar o poder de Deus agir. Mas a gente precisa colocar na mão de Jesus. Tem um texto muito legal que fala sobre a diferença de uma coisa na mão de um e na mão de outro. Talvez você já tenha ouvido. Mas vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma bola de basquete nas minhas mãos não vale nada. A mesma bola nas mãos do Michael Jordan ou do Steph Curry vale alguns milhões de dólares. Depende na mão de quem está. Uma raquete de tênis na minha mão vai servir para eu matar alguma coisa que estiver voando perto de mim. Na mão do Rafael Nadal, na mão do Djokovic, vale um tesouro. Uma vara na minha mão vale para eu bater nos cachorros na rua. Não vou bater muito não, não fico com dó dos cachorros não. É só para assustar. A mesma vara na mão de Moisés abriu o mar vermelho por causa do poder de Deus. Um estilingue na minha mão vai servir para pouca coisa. Na mão de Davi, derrotou o gigante. Esse texto está por aí, você vai achar na internet. Mas é exatamente o que a gente está falando aqui. O que você tem na sua mão, de fato, vale pouco. Não vai resolver os problemas. Mas na mão de Jesus, pode ser o caminho do milagre. Você precisa deixar o Senhor Jesus agir. Segunda coisa, a gente precisa desenvolver o espírito de gratidão. Porque o texto diz que Jesus tomou os pães e ele agradeceu
a Deus. E aqui Jesus está dando uma lição monumental para os discípulos. Ele falou, está vendo isso daí que vocês estão achando que não serve? Me dá aqui, eu vou agradecer a Deus por isso que nós temos. E a partir dali é que veio o milagre. Então pare de reclamar e comece a agradecer. Pare de reclamar e comece a agradecer. A murmuração é algo odioso para Deus. E como a gente luta com isso, né? Como a gente luta com isso? Entregue a Deus, seja grato e, por último, reparta com os outros. É exatamente o que Jesus fez. Ele tomou os pães, agradeceu a Deus e começou a distribuir. Qual que era o foco de Jesus? Sempre o outro. Olha só que interessante. Quando Jesus estava no deserto, sendo tentado sozinho depois de 40 dias, qual foi a primeira proposta do diabo para ele? Transforma essas pedras em pão. E o que Jesus fez? Não fez o milagre. E agora? Ele fez o milagre. Não transformou pedra em pão, mas ele multiplicou o pão. O que isso ensina para a gente? Que Jesus não estava preocupado com ele. Ele estava preocupado sempre com o outro. Porque quando foi para benefício próprio, ele não fez o milagre. Mas quando foi para alimentar a multidão e para ensinar os discípulos, aí ele agiu com todo o poder. Sabe o que isso significa e que isso nos ensina? É que a gente quer muito o milagre para nós. Quando na verdade, o espírito do reino de Deus é a gente sempre focalizar a vida do outro. Sempre. Tinha um professor que sempre dizia o seguinte: no reino de Deus é sempre assim. Tudo tem a mesma origem e tudo tem a mesma destinação. A origem é sempre Deus e o destino é sempre o reino. Seja tempo, seja recurso, seja conhecimento, seja o que for. Foi isso que Jesus fez. Ele multiplicou o pão e já começou a dividir. Vamos lá, gente. E se você começar a repartir o que você tem, como eu disse, seja tempo, seja disposição, seja boa vontade ou mesmo recursos, Deus vai multiplicar as coisas na sua vida. Não estou falando de bens materiais. Estou falando daquilo que só Deus pode multiplicar. E da alegria que Ele pode dar. Quer experimentar o poder de Deus? Entregue a Jesus o que você tem. Desenvolva um espírito de gratidão e reparta com os outros. Que desafio legal. Grande desafio. A sexta lição é bem simples. Tem a ver com a sabedoria depois do milagre. Depois do milagre. Porque Jesus disse, todo mundo satisfeito, todo mundo comeu bastante, à vontade, e sabe o que aconteceu? Sobrou. Lembra que quando o poder de Deus age, vai sempre além? Vai sempre além. Foi isso que aconteceu. Mas o que Jesus disse para os discípulos, ainda naquele processo de ensiná-los? Agora vocês vão lá e recolham o que não foi usado. Não é que eles iam pegar o resto que ficou no chão, não é isso. É daquilo que nem foi distribuído. Vão lá e vê o tanto que sobrou. E aí diz que eles encheram 12 cestos. Aí tem bastante gente que faz um monte de coisa em cima desses 12 cestos aqui. Eu não vou fazer nenhuma cambalhota teológica aqui para dar significado para esses 12. Mas o óbvio está aqui. Quantos discípulos eram? 12. Ainda sobraram 12 cestos. Ou seja, o milagre foi para a multidão, mas o milagre abençoou os próprios discípulos e o ministério de Jesus. Mas o fato é que nada seja desperdiçado. Não é porque Deus abençoa com abundância que a gente pode ser negligente no uso. Então, se Deus está te abençoando, ou quando Deus te abençoar, não desperdice. Não desperdice. É por isso que aqui na igreja a gente tenta controlar com o máximo de zelo tudo o que acontece em termos de gastos, de operações. Tem uma equipe que verifica, a gente presta contas, porque a gente não quer desperdiçar nada, nem um pedaço daquilo que Deus tem nos dado. Porque o milagre é muito especial para a gente jogar fora. E quando isso acontecer na sua vida, também não desperdice. E por último, a última lição. Eram 7 lições, chegamos na última. É a lição sobre a divindade de Jesus.
a verdade maior por detrás desse milagre era essa verdade. A verdade de que Jesus era Deus. Isso para os judeus era muito claro. Como eu disse, eles conheciam a história do povo no deserto. Então eles sabiam que aquele que cria pão do nada é Deus. E eles sabem que aquele que criou o universo pela sua palavra é Deus, e nós sabemos isso também. O que está acontecendo aqui? Jesus está criando pão e peixe do nada. Quem é que faz isso? Quem é que cria as coisas do nada? Deus. É Deus. Os milagres, eles não tinham como objetivo projetar Jesus como um curandeiro ou como um libertador social. Mas todos os milagres apontavam para o fato de que Jesus era o Filho de Deus. Inclusive, nesse momento, a multidão ficou tão maravilhada com esse milagre, que eles queriam, naquele momento, tornar Jesus o rei. E Jesus saiu, não aceitou, porque não era esse o propósito. Jesus, ele veio manifestar Deus em carne. E os milagres serviam para comprovar isso. Olha o que o próprio apóstolo João disse aqui. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E que para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Está vendo? A questão não é você vai ter a sua vitória. Não é você vai ter o seu pão. Não é isso. A história maior aqui é: Jesus é o Filho de Deus. Ele veio para dar vida. O maior milagre não é a multiplicação do pão, mas é a salvação do perdido. Esse é o maior milagre. E esse milagre da salvação do perdido custou a própria vida de Jesus. No mesmo capítulo, lá na frente, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Essa é a verdade central da história. Jesus, ele não é aquele resolvedor somente dos nossos problemas materiais. Ele é o Salvador, o Filho de Deus. E ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que satisfaz completamente o homem. Eu sou aquele que sacia a fome da alma daqueles que estão buscando e não encontram resposta. Esse é Jesus, o pão da vida. Quem vai até ele nunca mais tem fome. Quem crê nele nunca mais tem sede. Esse é o maior milagre. Confiar em Jesus como Salvador. E nunca mais ter sede na sua alma. Nunca mais viver sem esperança. Esse é o maior milagre. O pão natural, Deus faz cair do céu sem a menor dificuldade. Mas para salvar o homem perdido, Ele mandou Jesus. Porque esse milagre é muito, muito mais importante. Então, meu querido, se você está aqui hoje e você ainda não experimentou essa decisão com relação ao pão da vida, você pode fazer isso hoje. Você pode ir até Jesus. Como é que você faz isso? Você fala assim: Jesus, eu não aguento mais viver sem respostas na minha vida. Eu quero confiar no Senhor como meu Salvador. Você fala isso com as suas palavras. Isso é crer em Jesus. Eu confio no Senhor como Salvador, como aquele que perdoa os pecados. E aí você vai experimentar o maior milagre que alguém pode experimentar. Mas pensando na nossa vida de forma geral, qual hoje seria o seu maior desafio? Qual seria o seu maior desafio hoje? Eu sei dos meus, você sabe dos seus, mas pensa aí um pouquinho. Qual é o seu grande desafio hoje? Eu queria lembrar que para você vencer esse desafio, você precisa entregar o que você tem na mão de Jesus.
para que então você possa experimentar o poder de Deus. E descobrir que o poder de Deus vai te levar muito além do que você pode imaginar. Isso diz respeito à sua vida, isso diz respeito a Deus te usar no reino para alcançar outras pessoas. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Queria que o pessoal do louvor viesse aqui, enquanto nós vamos orar. Pai querido, nós queremos entregar nossa vida diante do Senhor, colocando aquilo que nós temos, que às vezes aos nossos olhos é tão pouco. Queremos colocar diante do Senhor. E queremos também reconhecer os nossos desafios. Cada família, cada pessoa tem situações de prova. E nesse momento nós queremos reconhecer que os recursos para nós crescermos não estão em nós, estão no Senhor. Ó Deus, nós colocamos o nosso tempo, a nossa inteligência, a nossa capacidade, os nossos recursos diante do Senhor. E nós queremos ser obedientes. A obediência é a maior entrega que nós podemos fazer. Ó Deus, ajuda cada um que está aqui nessa noite, para que possa experimentar o Teu poder e ver os Teus milagres, para que possa ser útil no reino de Deus. Multiplica aquilo que nós temos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.